de problemas, né, no desenvolvimento da lavoura, né. Então, né, frente a isso, né, conversamos com o pessoal da Alvorada e começamos a trabalhar com esse projeto de pulverização em nível, né. Dentro disso, né, já de primeira, um case de sucesso, esse ano nós temos quase que na sua totalidade nenhum problema de erosão nos rastros de pulverizadores, né, em que nós conseguimos fazer as manobras todas buscando o nível do relevo, certo? Então, sempre cortando a água, evitando, né, que pegasse a favor da declividade do terreno, né? Dessa forma, conseguimos obter sucesso, porque não tivemos nenhum problema de rastro, certo? Claro que foi um ano, nos meses de fevereiro e março, mais atípico, com baixa condições pluviométricas, né? Porém, nós, em outubro, novembro, dezembro, que teve uma alta pluviosidade, né, nós conseguimos segurar muito bem, né, esse problema. Legal, legal, Rossano, legal. Eu vou tentar compartilhar uma imagem aqui para ilustrar um pouco o que tu está dizendo. Só um minuto. Vou tentar novamente aqui. Eu acho que a plataforma pesou um pouco e eu não estou conseguindo visualizar o que eu tenho que mostrar para vocês. Qual que é o nome do arquivo? Estou aqui? Workshop. Aqui está. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá. Eu não sei se está grande o suficiente. Põe em modo de apresentação, Leonardo. Certo. Ela está carregando. Vai. Vocês estão vendo bem? Tá, joia. Tá, assim, aqui, isso em primeiro lugar, essa imagem aqui, tá, é uma imagem do Operation Center. Operation Center, uma plataforma de gestão de dados agronômicos da John Deere, que nós temos desenvolvido um trabalho dentro do Centro de Suporte de Operações da Alvorada, e aí isso também já é um gancho para uma futura ação, uma futura conversa aqui, para apresentar a todos o que é esse Centro de Suporte de Operações, o que é Operation Center e JD-Link. Mas, voltando à imagem, essa imagem veio do Operation Center. É uma imagem onde à esquerda a gente tem a altimetria da área e à direita nós temos um gráfico de consumo de combustível. Então, a gente enxerga no ponto amarelo, no meio da imagem, um ponto mais alto, né, e pelo sentido do trabalho e pelos momentos onde teve maior e menor consumo, a gente enxerga que em algumas situações o trabalho foi lomba acima, famoso lomba acima e lomba abaixo. E isso aí entra no que o Rossano estava falando, que dentro daquele ano, na situação daquele ano, com um pouco menos de palha do que se desejava, ocorreu o problema de erosão. Na sequência, a gente usou esses dados de altimetria para botar no AgroCAD e a gente gerou um novo sentido, um novo caminho, uma nova linha do piloto automático, que é essa imagem aqui. E sobe de novo. Porque só um minuto que eu tenho que... Só um minuto que eu vou compartilhar novamente a tela, então. Agora sim? Essa imagem é do AgroCAD, e aí a nossa equipe aqui, que atua no Centro de Suporte de Operações, fez as linhas do piloto, não totalmente em nível, né, como se preconiza, pensando um pouco, inicialmente, na questão do rendimento operacional. Não foi exatamente em nível, mas naquela ocasião, naquele momento, resolveu o problema.
o que a gente pode disso, né? E eu acho que esse ponto é um gancho para o professor Rossini, que trabalha com rendimento operacional, falar sobre isso. Nós tínhamos conversado numa prévia ontem para testar o link, e a gente, conversando, ele me passou essa informação, eu imaginava, tá, e de repente estou totalmente errado, que ele pensaria no rendimento operacional pensando nos tiros mais compridos. Tá? E ele, conversando comigo, explanou que ainda assim, trabalhando totalmente em nível, por menos esforço do trator, por menor consumo de combustível, ainda assim haveria ganhos. Então, não sei também se o professor Rossini não poderia comentar alguma coisa sobre isso aí, a gente falar um pouco mais. Boa noite, Leonardo. Gostaria que eu entrasse agora a falar alguma coisa, Leonardo? Positivo, a gente pode repetir aquela conversa que a gente teve ontem, falando sobre essa questão do rendimento operacional nessa área, né? Sim. Primeiramente, boa noite a todos, né? Leonardo, é um prazer nós podermos participar, né? Esse convite é importante para nessa troca de ideias, essa troca de conhecimento, né? Isso é muito importante para nós da academia também, né? E ver qual é a problemática, né? O que está acontecendo no campo. Então, isso é muito importante. Leonardo, nesse sentido, na questão de eficiência operacional, depois, se for necessário, a gente entra e eu dou alguns modelos, alguns exemplos de eficiência de percursos, de eficiências de trajeto, que a gente pode abordar. Mas, assim, nós observamos, né, que na questão de nível, nós temos um menor patinamento da máquina, isso tanto para qualquer operação, de semeadura, pulverização, tá? Esse sistema elaborado por vocês é um sistema excelente no meu ponto de vista, que vocês conseguem ter um planejamento, né, das linhas de tráfego que vocês querem, né, em função da declividade do terreno. Claro que será necessário algumas adaptações em função da melhor condição, a melhor eficiência, né? A gente tem que buscar sempre também a eficiência, mas não se esquecendo dos preceitos agronômicos, né? Que a gente tem que ter cuidado. Depois tem a professora que nos auxilia nessa parte de conservação do solo. Bom, a questão, a gente observa, nós mantemos, por trabalhos da gente realizados, acompanhamento da pesquisa, né? A gente tem observa, reduções do consumo de combustível na ordem, né, só na linha de tráfego, né, em torno de 1,8% a 2% na redução do combustível. Na questão de morro acima, morro abaixo, né, a questão do aumento, a resistência ao rolamento da máquina, isso chega até quase a 20% do consumo, da potência fornecida pelo motor da máquina. Então, isso te dá uma resposta de 5% a 10% no consumo de combustível, né, em determinada situação e em função da declividade do terreno. Então, isso é muito importante, né, dessa manutenção. Então, essa questão morro acima, né, fica um tanto quanto complicado na questão da eficiência energética da máquina. Né? Depois, mais adiante, a gente vai conversando, Leonardo. Não sei se eu consegui ser preciso dentro da ideia do contexto. Não, perfeito, sim, perfeito. E aí eu aproveito para devolver a palavra para o Rossano, que ele estava falando sobre o trabalho realizado lá. O fato é que a gente entende que a gente tem tecnologia para auxiliar a resolver esse problema, né? A gente tem consciência que somente fazer isso de forma isolada não é solução, né? Tem outras práticas agronômicas importantes que têm que ser consideradas e levadas à execução, mas eu acredito que a gente pode colaborar. Então, o caso que o Rossano relatou aí é um exemplo disso. Inclusive, Rossano, tu poderia falar alguma coisa sobre os planejamentos que a gente tem para frente em relação a esse trabalho que vai ser continuado? Não, com certeza, né? Dentro, não apenas da pulverização, né? A própria semeadura em nível, né? Se torna uma prática conservacionista com uma alta eficiência, né? Porque, além de eu estar aumentando a minha capacidade de armazenamento de água no solo
né, diminuindo a erosão laminar, né, se torna uma prática indispensável, né? Então, isso é um projeto nosso, o nosso próximo passo a implementar dentro da fazenda, né, para nós conseguirmos obter uma melhor efetividade no armazenamento de água, né, já aproveitando o gancho do professor Rossini, né, com essa melhoria de consumo também de combustível, né, que para nós se torna excelente, né, une o útil ao agradável, ao técnico à máquina, né. Exato. Eu não sei se o pessoal, a professora Cláudia ou o Milton Catapã, se quiserem comentar e desenvolver em cima disso aí, fiquem à vontade. Eu acredito que os dois tenham. O Milton, pela experiência de campo, pode nos falar sobre o que ele tem visto na região, uma região de solo mais pesado, São Luís Gonzaga, os problemas de retirada de nível de terraços, né? O que tem afetado isso, e essas coisas básicas têm sido deixadas de lado, né? Boa noite a todos. Leonardo, a gente quer fazer uma complementaçãozinha dos problemas que a gente está tendo nas lavouras, né? A gente elencou 4 grandes problemas, e um deles é a parte de rastro de pulverizador e a semeadeira, tá? Eu coloco mais 3 problemas também, que seria a parte de plantio em cabeceiras, como nós estávamos conversando com o professor ontem, morro abaixo, morro acima, né? A parte de corredeiras na junção e rodado dos pivôs também, que é mais outros fatores que afetam. Mas esse, com relação a rastro do pulverizador e da semeadeira, é um que pode ser bem tranquilo, trabalhado com essa parte do programa que vocês têm, que vem nos ajudar. Eu só quero colocar uma areia aí para a gente ficar discutindo, que é com relação, se nós fizemos o plantio em nível correto, batendo com o que o Rossano falou ali, de melhorar a absorção de água no solo, colocando o que o professor colocou a parte de mecanização, menor custo de combustível, né? Por outro lado, nós teríamos, no meu ponto de vista, e se eu estiver errado, é justamente isso para debater, né? No momento que nós fizemos o plantio em nível, nós temos que fazer um leve deslocamento, imagino eu, do pulverizador. Não bater o mesmo nível para acabar não indo um rodado numa linha inteira. Então, acredito que isso aí o programa consegue corrigir, tirar um pouquinho da linha, a não ser que algum colega aí tenha alguma outra informação, mas acho que é por aí mesmo. Se nós fizermos o plantio em nível, tirar um pouquinho do nível o pulverizador, para não dar esse amassamento. É pertinente deixar para o resto do pessoal falar, mas eu acredito que sim, Milton, que é possível fazer sim. Não é isso, Rossano? Exatamente, Milton. Nós, em alguns momentos, né, tivemos que trabalhar em cima dos rastros aí e com os plantios para evitar que dá essa coincidência do rastro do plantio em cima da linha do rastro do pulverizador em cima da linha de plantio, né? Dentro vai ter um abassamento bem maior, né? Claro que trabalhando com uma pulverização em nível, né? Tem que também voltar no assunto que o professor comentou, né? De balizar a questão da eficiência, né? A eficiência da aplicação, né? Com o amassamento, né? Porque nós vamos começar a ter um amassamento maior enquanto nós mais fizermos em nível, certo? Então tem que chegar no meio termo, né? Numa condição que tu consiga evitar essa erosão, né? E conseguir diminuir ao máximo, né? Dentro de cada talhão, com certeza isso vai mudar de declividade de terreno, de tamanho de talhão, né? Diminuir ao máximo o amassamento, né? Então, eu acho que isso, o software consegue ser bem preciso nesse aspecto aí, naquelas nossas áreas que nós fizemos esse teste. Sim, é possível fazer a linha de plantio e é possível dessa linha de plantio usar a mesma, sobrepor ela para fazer a linha de pulverização e dar um desnível, se quiser, ou paralelismo, um deslocamento, ou inclusive desnível, inclinação nessa linha. Então, isso aí é bem tranquilo, é possível de fazer sim. Professora Cláudia, vamos
vamos inserir a professora Cláudia um pouco na conversa. Seja bem-vinda, uma boa noite. Boa noite. Então, diante do que tem se falado, como que a academia vê isso e como está trabalhando dentro desse tema para que consigamos avançar nessa questão de conservação do solo, que não tem sido tanto falado ultimamente, né? Sim. Bom, boa noite a todos. Também agradeço o convite e faço das palavras ali do professor Alexandre as minhas, quando a gente pode ter essa interação entre a academia e vocês que estão diretamente com os produtores, né? Para nós é muito importante ter esse feedback, assim, dos problemas. E aqui a gente tem um estudo de caso, né? Então, eu acho que levantou toda essa discussão da conservação do solo e da água, né? Quando a gente fala em conservação do solo, a gente está falando em conservar a água. Então, assim, eu fiquei bem feliz com alguns comentários, e o próprio o relato do Rossano, né, ele ali falou, na sua conversa, ele levantou, nessa propriedade, ele levantou todos os fatores que interferem no processo erosivo, né. Então, ele tem problema de solo naquela propriedade, pela região ali são solos mais arenosos, né, então, quando ele fala em solo menos pesado, ele tem problema de declividade, ele tem problema comentou sobre clima, então pegou um período de chuva, de maior pluviosidade. Também falou um pouco do manejo, né, em relação a ter palhado ou não. E aí deu todo esse, vamos dizer assim, tem todo esse cenário favorecendo o processo erosivo juntamente com a questão dos maquinários, né. Então, é importante a gente deixar assim que não basta uma prática, uma ação. A gente tem que um conjunto tentando equilibrar a parte de rendimento operacional, a qualidade desse solo, a parte econômica, ambiental. Então, esse desenho que vocês tentaram fazer para minimizar, né, mostra um pouco disso, a tentar buscar esse equilíbrio. E assim, em relação, a gente sempre vai preconizar o cultivo em nível, né, ou as operações em nível, porque esse nível, ele é uma barreira para o fluxo de água. A água, ela é preguiçosa. Se ela tiver um caminho, ou seja, naquele morro abaixo, morro acima, ela vai preferir, ela vai facilmente, ela vai percorrer, né, ela vai ter essa maior velocidade e ela vai acabar arrastando tudo que tem em seu caminho. Ela vai levar sola, ela vai levar o adubo, ela vai levar algum agroquímico que esteja ali. Então, isso favorece, isso que é importante. Se eu faço um morro abaixo, morro acima, eu favoreço as perdas de solo, de água e de todo aquele investimento que o produtor fez, ou seja, aplicação de adubos, agroquímicos. Então, quando eu faço em nível, tá, eu acabo fazendo uma barreira, né? É a mesma coisa de um terraço em nível. A gente cria uma barreira para quebrar essa velocidade da água. Então, assim como uma análise de solo, ela é importantíssima, ela é básica, o cultivo em mínimo, tá? Ele também tem que ser considerado básico, porque senão a gente vai estar perdendo. E ano que vem tem que colocar adubo de novo, vai produzir? Vai, mas eu vou ter um custo de produção para isso, para render, para ter essa mesma produtividade, porque foi embora por fazer morro abaixo, morro acima. E ainda mais quando a gente tem essas outras situações de solo, que não depende da gente, né? É o solo que está ali, e clima. Então, tem que considerar todos esses fatores que a gente tem o domínio, né? Que o produtor, o técnico pode agir, e aqueles que a gente não tem domínio. Eu não tenho domínio sobre o solo, tipo de solo e o clima, né? Então, a gente tem que pensar bastante nisso. E falando em clima, né, nos últimos tempos tem se vivido uma situação diferente, onde a intensidade das chuvas, principalmente no período de verão, tem sido muito grande, uma chuva muito erosiva, né? Eu não sei se existe, de fato, estatísticas mostrando, acredito que sim, mostrando isso, mas a quantidade de solo que é deslocada nessa situação de uma chuva com alta erosividade e pouca cobertura, pouca palha, né, tem um estrago bastante grande. Junto a isso, e fazendo um link nesse assunto, aí vem a questão do terraço, né, que se começou a tirar terraço, e eu não sei como é que está isso na prática, porque apesar de eu trabalhar numa concessionária, eu acabo não tendo, de repente, tanto contato no dia a dia como um consultor a campo, né? Então, também, o Milton pode falar um pouco, o Rossano, né, ou vocês, enfim, qualquer pessoa que queira contribuir com a conversa, com o debate, como é que está isso, como é que está sendo visto isso hoje?
Leonardo, nós conversamos ontem um pouco sobre isso e gostaria de fazer uma colocação também. Qual que é a dificuldade, assim, a parte de vendas, a gente trabalhou nas vendas, tem algumas dificuldades e quando a gente dá assistência técnica tem outras. Nosso problema na agricultura é muito modismo, às vezes. Primeiro a moda ou necessidade era terraço, depois simplesmente se tirou os terraços por moda. Todo mundo vai tirar. Hoje a dificuldade da gente trazer de retorno, como eu havia falado contigo ontem, não colocar terraços como era antigamente, fazer mais distanciados, base larga, em nível, fazer cada estudo de cada propriedade, de cada talhão, isso seria o ideal. Nós conseguirmos convencer os nossos assistidos a fazer isso. O que acontece quando você começa a trabalhar isso numa lavoura, vem um vizinho, vem um vendedor, vem qualquer outro peru de fora, que a gente chama, né, e começa, mas tu é louco, voltar a fazer isso e tal. Então, a gente tem um grau de dificuldade muito forte de tentar reimplantar novamente, e no meu ponto de vista, nós deveríamos voltar, principalmente em áreas aqui na nossa região, embora o terreno seja mais argiloso, nós temos muitos problemas de erosão por causa das coxilhas, águas da estrada, compactação do solo, enfim. E isso aí é que dificulta a gente retornar a colocar um terraço novamente, que eu acredito que nos ajudaria, e principalmente utilizando o programa que vocês estão colocando, acho que casaria muito bem com a utilização de terraços novamente. Volto a dizer, não como se fazia antigamente, mas pode-se trabalhar, a gente fez estudos em alguns talhões dos assistidos que poderia voltar a trabalhar tranquilamente com o menor número de terraços e que teria um funcionamento melhor para a lavoura. O que a gente vê hoje, a professora aí de conservação pode nos ajudar, ao invés de terraços, os produtores estão fazendo umas valetas, uns buracos, tipo uns diques para diminuir as corredeiras. Que isso aí a gente acaba perdendo terra de poder plantar, nos dificulta também a parte de plantio e de colheita e principalmente também a depulverização. Então, se vê que é mais fácil fazer isso, porque virou moda fazer isso, do que voltar a fazer alguma coisa de terraço. E aí, volto a dizer, afirmar de novo, que poderia casar muito bem o retorno de terraços juntamente com o programa de vocês. Fora o risco de um acidente, de uma máquina cair dentro de um buraco desse, né? Com certeza. Eu não queria entrar, Leonardo, na conversa. Agora já deu à vontade. Já bastante assunto agora. Agora, eu não sei, pode falar, prof, fica à vontade. Bom, só para não perder, assim, foi muito bom agora esse comentário, esse relato. O que acontece, né? Claro, antigamente, eu sei que tem muita gente, às vezes, produtores técnicos que são um pouco assim, terraço, porque não, vai perder área, né? Isso é uma discussão, não tem. Acontece dentro da academia, com vocês, nas consultorias, enfim, né? Mas, assim, é importante que, primeiro, não existe uma receita única. Cada propriedade vai ser estudada, vai ser avaliada a necessidade de um terraço. Isso é importante deixar, não é, vamos colocar terraço. Não, vamos estudar aquela propriedade e ver a necessidade. Como é que está o manejo? Eu volto de novo. Não adianta ter um terraço se não tem palha, tá, sabe? Um terraço não bem construído, não bem dimensionado, não monitorado ao longo do seu uso. Então, tem toda uma questão, assim, não é simplesmente colocar um terraço. Eu tenho que ter um manejo do solo adequado. Tendo todo o sistema pronto, bem manejado, né, planejado, o terraço ele vai ter o seu potencial. E, assim, a gente tem alguns trabalhos, tá? Foi feito ali em Júlio de Castilhos, que a gente tem uma área, são 2 áreas de 2,5 hectares cada uma. Elas são áreas idênticas, ou seja, elas são uma do ladinho da outra, elas têm a mesma declividade, o mesmo solo, são iguais, era soja e trigo, e a única diferença era essa prática mecânica, né, que é o terraço. E em 4 anos de monitoramento, avaliando o efeito então da chuva, né, a gente avaliava a perda de solo, perda de água, a presença do terraço, ele conseguiu eliminar, então, aí cerca de 90% da perda de água, comparado com a que não tinha terraço. Tá? E essa água a gente pode perceber nessa última safra que faria toda a diferença.
Também se teve, na safra 2017 para 18, não, 16, 17, 18, 19, teve a cultura da soja e depois no outro ano milho. Teve também incremento de sacas por hectare. Então, mesmo sendo anos, né, que não teve problema de estresse hídrico, como seria esse ano não teve esse dado, não tem esse monitoramento. Então, a gente tem um incremento ainda de produtividade, a gente armazenou mais água no solo, porque tem os mapas mostrando esse maior armazenamento de água no solo, onde tem o terraço. Então, como eu disse, não é uma receita sair colocando terraço de qualquer jeito. O terraço não vai ser mais como de antigamente, como bem o Mito colocou, porque era um outro contexto, né? Hoje em dia a gente vê algumas propriedades, grandes propriedades, com terraço base larga, podendo cultivar em cima, né, ali do seu canal ali, no camalhão, no dique. Então, a gente vê alguns lugares com sucesso, tendo, né, até mesmo o pessoal vai acompanhando e vai vendo que quando teve períodos de seca, se conseguiu produtividade de soja numa lavoura que eu tenho conhecimento dos dados, isso que eu estou falando, que produziu bem mais, né, enquanto as outras estavam produzindo 15, nem 20 sacas, eles estavam produzindo mais de 40 sacas, por ter esse reservatório dentro da sua lavoura, né? O solo é o maior reservatório de água. Então, e é só para fechar essa questão do terraço, eu acredito muito que foi assim, quando se veio, vocês devem também ter ouvido falar, eu acredito, que a questão do plantio direto, né? Que quando começou a ser plantio direto, muitos técnicos acharam que não precisaria mais terraço, e isso acabou saindo, não precisa mais terraço, vamos tirar tudo. E agora a gente está numa nova fase, percebendo que não somente o plantio direto ele vai resolver eventos esses de maior magnitude. A gente está tendo eventos uma vez no ano, pelo menos, que leva a lavoura quase toda em muitos locais. Então, a gente tem que ter preparado para esses eventos também. E o terraço e o bom manejo do solo é a nossa ferramenta para segurar esse volume de chuva, né? Além de armazenar água no solo, para não causar problemas de enxurrada, levar tudo aí para os rios também, e o produtor perder o que demora muito tempo para ser construído, que é a qualidade do solo, né? Exatamente. Eu não sei se o professor Rossini, né, queria falar alguma coisa antes. Isso, Leonardo, eu queria concordar, assim, com excelente as colocações da professora Cláudia, né? Outro detalhe, né, também, a preocupação do roçano, né, de ter um manejo correto da sua lavoura, buscando a tecnologia, né, é louvável o trabalho do roçano, né? Uma coisa, assim, que eu queria, né, foi comentado daqueles buracos construídos, né, os diques, né, construídos nas lavouras, né? Isso aí, tu acaba com a área de cultivo, né, você reduz. Quando falou no acidente, eu me intrometi na conversa, porque tive o relato, né, de um operador que morreu, em consequência, no ano passado, em função desses buracos, né, que ele tombou o trator. Bom, uma coisa importante que eu também, depois a professora quiser complementar para nós, que ela tem experiência na área, como eu trabalho com agricultura de precisão, nós temos a aplicação a taxa variável, né, a distribuição a lanço, né, nas nossas lavouras. Hoje, ultimamente, é muito utilizado. Né? E uma coisa importante que eu tenho observado nas idas a campo, nas avaliações de máquinas, né, que mesmo tu tendo uma palhada com a retirada dos terraços, que a gente observou, tem lavouras, assim, terríveis, né, no ponto de vista de manejo, que mesmo tu tendo uma palhada, você tem um escorrimento subsuperficial entre a palha e o solo. E quando a gente faz uma aplicação a lanço de fertilizante, nós temos a questão do fósforo, nós temos a questão do potássio. O potássio até é móvel e o fósforo é muito imóvel. Aonde é que vai parar esse fósforo aplicado a lanço? Vai parar dentro do buraco aquele lá do dique, ou vai parar lá dentro do rio, como a professora comentou. Outra questão também do nível, que eu me refere à parte de máquinas, de mecanização, é a questão dos dosadores helicoidais. Morra acima e morra abaixo, nós temos variações até de 10% na dose de fertilizante, né? Ou mais em alguns casos, né? Isso é por isso que eu digo assim, até 10, né? Porque isso é muito variável da máquina, da granulometria do produto, mas também interfere na quantidade de produto colocado, na dose.
Então são coisas que a gente tem que ter esse cuidado também, além de toda, né, a questão de conservação do solo, né, o nível, a declividade também interfere na eficiência, por exemplo, da semeadora. Tá? Desculpa, era só isso. Não, ótimo, bem observado. Só para não ficar, de repente, estranho, né? O nome do programa que a gente trabalha para fazer essas linhas de piloto e fazer o modelo digital do terreno se chama AgroCAD, né? Então, tem duas formas de a gente ter a altimetria da área, na verdade, três. Uma delas seria a imagem satélite, né? A outra delas seria através do Surface Water Pro Plus, que é uma tecnologia John Deere, que é uma ativação de monitor, onde é feita toda uma coleta com um implemento, com um trator, ou no caso do preparo do solo, nas áreas arrozeiras, mais usado, né? Pode ser colocado no processo da Remaplan, da terraplanagem, né? E aí esses dados vêm para o computador, a gente gera o modelo digital do terreno, e a outra forma, sem tanta precisão, através do receptor, do pulverizador, da colheitadeira, que envia os dados de altimetria quando fez uma operação. Na operação anterior, ela envia os dados e a gente pode usar essas informações para planejar as próximas. Então, são as três formas que a gente tem. Nós usamos duas, né, com precisão para taipas, para drenos, a gente usa Surface Water Pro Plus, com tecnologia RTK, John Deere, ou então, nesse caso que não requer tanta precisão, né, no caso do RTK a precisão é 2,5 centímetros, no caso, então, desse tipo de serviço, a gente consegue usar os dados de elevação. Eu achei interessante o trabalho da professora Cláudia, que ela trabalha com macrobacias, né? Então, retomando essa parte que ela comentou da água que vai para a estrada, a água, todo mundo falou, de um certo momento vai parar no rio. Eu gostaria que a professora Cláudia comentasse um pouco mais essa visão de macrobacia, porque normalmente a gente olha para o cliente, olha para a fazenda, né, entre as cercas, mas para a água, né, a cerca ela não entende como um limite, e realmente o problema tem que ser visto ao mesmo tempo de forma macro. Não é isso, professora Cláudia? Sim, Leonardo. Muito importante essa visão um pouco mais macro, né? Porque justamente a água, ela não vai entender que vai parar ali nas porteiras de um determinado produtor. Ela vai seguir seu caminho do relevo, como as feições do relevo ela vai seguir. Então, a gente trabalha com essa visão de bacia, porque entendemos que para conservar, para trabalhar com conservação do solo da água, é importante essa visão. E por que bacias, né? Microbacias, bacias hidrográficas? Porque elas têm o chamado ali divisor de águas, né? Que vamos dizer assim, que façam que ela seja fechada e toda a água da chuva que cair, né, incidir sobre essa bacia, tem um destino único, que é o seu exutório, a parte mais baixa do relevo. Então, toda ação boa ou ruim que a gente fizer, aí vai variar se eu tenho mais de uma propriedade, né, depende da sua dimensão. Então, toda ação que você técnico, que você produtor, fizer junto a ele, vai ter uma consequência. E o rio nos mostra isso, tá? O rio que está nessa bacia. Então, se tiver um manejo inadequado, eu não tiver curvas de nível, não tiver terraço, não tiver palhada, obviamente, né, eu vou ter uma maior perda de solo, de nutrientes, de água, e o rio, ele vai me tratar isso. Vai ficar aquela coloração, aquela turbidez, vai ter enchente, e a gente vai monitorando isso. Agora, se eu tenho uma bacia que ela é bem manejada, ou seja, eu tenho plantio direto, eu tenho curva de nível, tenho mata ciliar, né? Eu vou ver que o rio ele não vai sofrer enchente, que aquela água não vai ficar turva, tá? Eu não vou ver, por exemplo, num lago, alguma coisa posterior, eu não vou ter problema de eutrofização por excesso de fósforo, de nitrogênio. Então, a gente trabalha com a escala da bacia porque ela mostra o efeito da lavoura, o efeito de ter potreiros, né, de ter outros usos,
o efeito de eu ter uma mata ciliar ou não, o efeito das estradas também são fonte, né, elas são potenciais erosivos, uma estrada pode gerar muito sedimento, alguns estudos que a gente tem mostram que 100% do sedimento gerado, de 15% a 20% é decorrente das estradas, tá? Então, ela é uma fonte, sim. O próprio canal de um rio também pode chegar a 20% mais quando não se tem uma mata ciliar ou quando a gente não tem bom manejo do solo, e isso vai tudo ali para a margem do rio, né? Então, a bacia, essa visão nos dá esse entendimento maior do processo erosivo, tá? Então, a gente acaba trabalhando com diferentes tamanhos, né? Uma bacia menor, onde eu tenho um maior controle, eu sei o que o produtor está fazendo, ou bacias, como a gente tem uma bacia no Rio Conceição, que fica na cidade ali entre Juí, Cruz Alta, né? Augusto Pestana, tem uma área de 800 quilômetros quadrados, agora isso. E então a gente consegue monitorar, que é uma área com solos mais argilosos, tem plantio direto, grãos, e a gente consegue então avaliar o efeito de um todo, né, monitorando o rio, tá? Vendo essa avaliação aí do bom manejo do solo. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa prática, de repente, para o Milton e para o Rossano. Como que o produtor, estamos falando aqui da questão de repente, voltar a usar alguns terraços, né, baseado em critérios técnicos, essa decisão, mas e aí na prática? Como que o produtor vê isso hoje? Tem alguma resistência? O Rossano pode me falar pelo lado do produtor, porque ele está trabalhando diretamente com isso. O Milton pelo lado do consultor, como é que fica esse binômio aí? Então, exatamente, Leonardo. Antes eu acabei não entrando na discussão. Eu também concordo com o Milton na questão questão técnica. Hoje em dia, né, tu pode ter a melhor palhada, né, com o solo com as melhores características físicas. Dá uma precipitação de 100 milímetros por hora, tu não vai conseguir segurar isso na lavoura. Não vai ser a palha que vai segurar isso na lavoura, sabe? Então, com certeza, o terraço, ele nos ajudaria muito a amenizar o problema, não de erosão tanto em sulco, sabe, mas bastante de erosão laminar, que ocorre muito em nossos solos, tanto aqui na região de São Luís, quanto em qualquer região, né, do estado. Nós utilizamos também, alguns lugares, as bacias de retenção, né, só que assim, são lugares estratégicos, pensando em cursos de água que vêm das estradas, né, que as nossas estradas também, conforme a professora falou, né, pela visão do macro, né, as estradas muitas vezes não são bem planejadas, né, que pela teoria teria que seguir o nível do terreno, né. Então, muitas vezes acaba tendo um volume muito alto nas estradas, então as bacias de retenção acabam sendo um fator que consegue momentaneamente evitar a erosão dentro da lavoura, certo? Os terraços, respondendo a sua pergunta, Leonardo, tem outro ponto também, né? Hoje em dia se trabalha cada vez com máquinas maiores, né? Vamos pensar antigamente, o Milton pode falar bem mais que eu, né? Mas no tempo atrás, anos 2000, convencional, né? Se trabalhava muito com semeadores aí de 5, 7 linhas, 10 linhas, né? Hoje nós falamos de semeadores de 22 linhas, 24 linhas, né? Mesma coisa máquinas, né? Com plataformas de 40 pés, 45 pés, né? Então isso para o produtor muitas vezes é um agravante, que para tu trabalhar com o operacional, tu tem que ter uma estrutura diferenciada para trabalhar em cima disso, certo? Eu pude acompanhar na SLC Agrícola no Centro-Oeste, em que eles têm terraços em todas as fazendas do grupo, certo? Mas daí, dentro de cada fazenda, eles têm a estrutura, vamos ter 2, 3 máquinas pequenas, né, para semear e para colher, e assim vamos fazer nos terraços com as máquinas pequenas, sabe? Então, é outra estrutura que tu tem que trabalhar para conseguir ter efetividade nas operações em cima do terraço, certo? E muitas vezes o relevo, né, muito inapropriado, acaba dificultando um pouco a construção. Claro que se faz, né? Mas isso também é um fator primordial que pode afetar. Verdade, verdade. Tem algumas situações que deve ser bem complicado a operacionalidade disso. Posso me meter um pouco agora, Léo? Deve. Vamos ver se eu consigo colocar algumas fotos aqui. Pode ser? Para a gente dar uma conversada em cima disso. Vamos ver se vai. Observa o nome do arquivo que tu vai abrir. Se vai funcionar. Achei ele lá.
Tá pegando essa foto já, não? Uhum. Oi? Perfeito, sim. Tá. Léo, então aqui, só para exemplificar esses falsos terraços, né? O buraco que a gente faz para segurar um pouco a água, o quanto a gente está perdendo de terreno. Sim. Vamos ver outra aqui, se vem rapidinho. E eu gostaria de colocar essas fotos agora aqui para exemplificar o que estava conversando que a professora estava conversando da parte de sistemas e bacias. Conseguem visualizar a foto aí? Sim. Tá. Sim. Então dá para ver que bate com aquilo que a professora falou. Olha a palhada que tem nessa área ao fundo, né? E mesmo assim tendo corredeiras, não se utiliza o sistema das bacias, nem de terraços, nem nada. Apenas palha. Aqui, então, também para exemplificar, olha a palha maravilhosa que tem nos lados, mas a água concentrando correr no meio. Aqui as estradas, que a professora comentou. Estão conseguindo acompanhar as fotos? Sim, nitidamente. Beleza. Então, aqui as estradas mesmo fazendo, tipo, a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, né? Tentando quebrar a velocidade da água, fazendo lombadas e tentando trazer a água para dentro da lavoura e não conseguiu. Foi naquele ano realmente muito chuvoso, né? Aqui aquilo que estava se falando, plantio em nível, mas aí a parte de bordadura, morro abaixo, né? Aqui uma visão dessa outra área também, com uma excelente palhada, mas não conseguindo segurar a água na parte de ladeiras. Aqui mais. A quantia de coisa que está de solo, de adubo que está indo fora. E, claro, essas fotos foi naquele inverno bastante chuvoso, mas não teve nada o que atacasse, principalmente quando é morro abaixo, então é um estrago, né? Quanto tempo foi para recorrigir? Certo, é verdade. Foi vários anos, tivemos que subsolar alguma coisa dessas áreas, adubação pesada química, adubação com esterco de peru, muita palhada novamente, mas uma coisa tudo perdida por falta de adotar alguma coisa nessa parte de tecnologia, principalmente de terraços, principalmente de descompactação do solo, seja via mecanização ou seja via cobertura. E o que acontece, que daí também quero colocar, muitas vezes até se tenta plantar cultura de verão em nível, mas para distribuir melhor o adubo, muitas vezes no inverno se tira essa adubação em nível. E aí que muitas vezes acontece o maior erro, porque às vezes a gente pega um inverno mais chuvoso e é onde acaba estragando mais. Sim. Então era mais ou menos isso para complementar com vocês. Milton, tu poderia deixar, tinha umas fotos ali que era interessante, só para explicar o que acontece, assim, se tu pudesse voltar em alguma daquelas fotos, teve várias que dá para explicar isso, que eu gostaria só de comentar para vocês. Que quando tu diz que tem muita palhada, né, a palhada é justamente isso que estão falando, assim, por mais que tenha uma boa palhada, dependendo do volume de chuva, deixa eu ver, pode ser essa ali, que eu estou vendo ali, ou até do ladinho A2 também, tem muita palhada, não vai dar escoamento, só que assim, tu vê ali pelas fotos que eu vi, são encostas muito compridas, né, tem comprimento de rampa, que a gente chama grande, tá? Então, assim, por mais que a gente não tenha essa palhada, tu não tem nenhuma barreira ao meio que é o fluxo, né? E no momento que a chuva, ela acha que a gente chama de falha do resíduo, ela acha algum caminho, a água vai começar a escorrer, a escoar. E aí é quando a gente vê essas falhas ali nessa foto que o Milton mostrou, agora ele tá ali meio que... O Milton não está compartilhando a foto, está compartilhando toda a imagem. Mas tem uma que ele tá, essa PPVM1, que acho que está meio que destacada ali. Essa. Tu tem que descompartilhar e depois, de novo, compartilhar e selecionar a foto compartilhada.
E aí a gente percebe, teve o que a gente chama de falha do resíduo, isso ocorre um pouco mais na parte mais em cima da encosta, e ela vai ganhar velocidade, mesmo tendo a palha, tu vai ter o escoamento. Então, por mais que, como eu disse, não é só uma prática, né? É só a palha. Tu tem esses comprimentos de rampa dessas fotos, eles são extremamente, olha, e onde tem o problema ali dos sulcos, né? Tá aparecendo agora aí? Tá aparecendo, ótimo, essa foto aqui. Então, onde a gente vê que onde tem esse suco formado, esse caminho aqui, é o caminho preferencial da água. Se nada for feito aqui, um terraço, por exemplo, tá? Mesmo tendo a palha, a água vai sempre passar. Tu pode vir, tem produtor que coloca solo, eu já vi assim, em alguns locais, coloca solo, mas não trabalha mais com planta, com um terraço. No outra vez vai vir a chuva, vai ter esse caminho preferencial novamente. Então, tem que fazer barrar essa água. E ali é onde a água vai convergir. Ela sempre vai ali. Então, não adianta colocar solo num ano, se abrir um suco maior, uma erosão em canal, que a gente chama, e depois seria uma erosão em vossoroca, se tu não trabalhar melhor esse solo e colocar no terraço, porque aqui a gente tem uma declividade, aparentemente, e também um comprimento de rampa muito grande. Então, o produtor, cada chuva que vier uma vez no ano ou 2, né, que são esses eventos extremos, volumosos ou intensos, ele vai ter que colocar de novo o solo, vamos dizer, quando ele faz essa medida mais remediativa e não preventiva. Então, quando a gente tem uma situação dessa, como a dessa foto, a gente tem que fazer uso de mais do que palha, mais do que a cobertura 365 dias no ano. Tem que fazer essas práticas complementares, que é, por exemplo, o terraceamento. Tá? E, assim, as barraginhas ou essas bacias, elas não são dimensionadas. Esse é o problema. Um terraço a gente dimensiona, a gente calcula, é uma obra hidráulica. Agora, barraginha, eu conheço por barraginha, mas bacias, né? É no meio da lavoura, justamente onde tem um suco que mostrou essa foto ali do Milton antes. Pensa, todo um volume de uma lavoura, daquela encosta toda, para ir numa barraginha. Ela não foi dimensionada para um volume de água. Vai lá, abre 1 metro, 1,5 metro, é perigoso. Ainda mais se o relato, acho que foi do Milton, que morreu, né? Ela é perigosa, tá? E ainda não vai sanar o problema, vai ser pior ainda. Vai ser pior, porque não é dimensionado. Então, tem que pensar nisso também. Às vezes parece uma solução fácil, mas que não vai perder muita área, alguma coisa assim, mas ela não é ela não se compara, né, a um terraço. Diferente da estrada, como o Rossano falou, as bacias de proteção para pegar água da estrada e não deixar ir para a lavoura. Isso é uma prática conservacionista, né, pensando na estrada, isso sim, mas não essas no meio ali, onde converge toda a água. Isso é um problema, isso vai causar maior problema, porque não é dimensionado e é perigoso, tá? Tô vendo que... Fala. Só para complementar, aquela foto da linha de semeadura ali, né? Uma coisa que a gente tem que cuidar, a professora comentou do comprimento, né, do lançante, né, todo o comprimento da linha, né, do tirão. Bom, uma coisa a gente procura evitar, dentro do possível, é a utilização de sulcador do tipo haste nesses casos. O disco depasado seria uma alternativa, né, como sulcador, tá? E outra coisa que é importante também, isso para a área de mecanização, tá? A questão da velocidade de semeadura também. A gente aumenta a velocidade de semeadura e aumenta consideravelmente o perfil mobilizado de solo. Tá? Então, são coisas assim, então tu tem um sulcador, uma velocidade alta de semeadura, né, elas vai ocorrer uma mobilização maior de solo. Então, isso é bem complicado e a gente tem que cuidar disso aí. Tá? Então, velocidades maiores de semeadura não se enquadram, não se adequam muito com um sulcador do tipo haste. Tá? Então, essa é uma coisa para a gente observar também, né, só para não perder o gancho, né, da ideia. Né? Obrigado. Certo. Tô vendo que os nossos consultores aí a campo vão ter bastante trabalho, né? Pelo que a gente está enxergando, o que precisa ser mudado, vai ser árduo, né? Mas, porém, teremos um bom resultado. A conversa tá ótima, já passou praticamente 1 hora. Eu teria um último ponto
né, só para pedir o comentário de vocês em relação a gente falou em operações de nível, falamos de pulverização, falamos de plantio, né, uma prática que a gente enxerga comum quando está para fora, visitando o pessoal, escarificação subsolador em nível, né, para aumentar a infiltração de água. Alguns defendem, outros não. Eu já li artigos mostrando que o que de fato provoca a quantidade de água que consegue infiltrar ali, ela não chega a ser significante para justificar essa prática. Aí eu vou pedir o conhecimento de quem está mais perto desse tema aí. O pessoal que está no campo e tem uma vivência prática pode relatar, e a professora, acho que Cláudia, e também, Rossini, se tu quiser comentar sobre isso, né? Vocês utilizam essa prática, Rossano? Positivo, Leonardo, né? Claro que isso também não como foi comentado, não é uma prática que eu vou começar a fazer em toda a minha área agora, sabe? Não é essa a questão, né? Primeiro que isso também é muito relacionado à condição física do solo, né? Solos mais pesados, mais argilosos, né? Tem uma maior propensão a compactar, né? A irrigação, o tráfego intenso de máquinas, então acaba causando vários problemas de infiltração de água, né? Problemas de erosão, porque não consegue infiltrar, certo? Problemas de perda de produtividade por causa da exploração da raiz, né? Enfim, é uma prática que nós estamos utilizando, tá? Certo? Em algumas áreas planejadas, a área que nós vimos, esta área possui uma compactação maior, né? Então fizemos esta prática, certo? E com certeza tem vários implementos no mercado, né? Mas tem alguns implementos umas vantagens melhor que outras, né? Principalmente por conseguir manter alguns implementos, fazer a escarificação ou a subsolagem e manter a palhada, a camada superficial com o menor revolvimento possível, né? Claro que isso entra na questão que o professor falou, que entra na velocidade, no tipo de equipamento, velocidade, o próprio corte, né, direção da operação, enfim. Equilíbrio operacional do trator. Exatamente. Mas é uma prática, com certeza, que, na nossa opinião, tem que se encaixar, né, aos poucos nas áreas. Claro que isso depende de área, depende de vários fatores, certo? Mas, com certeza, é essencial para o melhor desenvolvimento aí de plantas, do solo, enfim, e a própria conservação, né? Só ajudando o Rossano aí também, a gente trabalha já com parte de vamos chamar de um leve revolvimento de solo há mais de 10 anos num produtor, e vem fazendo essa prática com outros produtores também. Qual o nosso critério de avaliação? É o mesmo que o Rossano comentou aí. Não é feito em todas as lavouras, é escolhido aquele talhão que se vai fazer a aplicação de calcário naquele ano e que está mais compactado. Então, até me permitam novamente, eu gosto de foto, que é mais bem... Vamos ver se eu consigo compartilhar essa foto novamente, para mostrar aí que a gente faz esse trabalho e praticamente sem medo de... Vamos ver se vai abrir. Estão conseguindo ver? Você está compartilhando tudo, não só a foto. O vídeo não está sendo compartilhado. O vídeo não, então... Infelizmente não deu, mas era trabalho dessa parte de uma escarificação que a gente... Se eu posso dar uma sugestão, talvez só pausa o vídeo e aí tu para o compartilhamento e compartilha novamente o aplicativo do vídeo ali. Daí ele vai aparecer para nós. Ah, legal. Vamos ver. Ainda não. Só o áudio. Parei o vídeo agora, mas não vai a foto igual, né? Não. Não, tá bem então. Mas tudo bem, não vem ao caso. Comenta. A gente vem utilizando já alguns... Deu uma cortada grande, Milton. Oi? Deu uma cortada grande no teu áudio. Oi.
Agora sim. Tá legal. A gente já vem há mais de 10 a 13 anos escolhendo alguma gleba dos produtores e vem fazendo esse trabalho. Tem tido resultado bem positivo. Como a compactação na nossa região é muito forte pelo tráfego intenso de máquinas, solo argiloso, plantio principalmente de milho em pivô, a gente nota nos pivôs a parte de mais compactação. A gente tem utilizado essa prática dessa escarificação utilizando o aparelho Fox. A gente faz na entrada do inverno já com cobertura de aveia em cima. A gente tem observado que tem, ao invés de aumentado, reduzido até, inclusive, a erosão por facilitar a penetração de água no solo. Temos tido resultado bem positivo com essa técnica. Volto a dizer, não é via de regra em todos os produtores, em todas as lavouras, é escolhido aquele talhão a dedo. Me perdoem uma comparação que eu vou fazer, mas a gente sempre gosta de exemplificar com o nosso produtor, fazendo uma correlação. Eu vejo a escarificação ou não do solo, visando a descompactação do solo, aquela pessoa mais obesa. Ela tem duas opções, pela pessoa mais obesa de emagrecer. Ou fazer um regime forçado e muito exercício, isso demanda muita força de vontade, muito esforço, ou fazer a redução através da redução de estômago para emagrecer. Eu faço a comparação, de certa forma, com a lavoura. Nós temos o meio mais difícil, vejo eu, de fazer a descompactação, utilizando plantas de cobertura, nabo, não colhendo logo após uma chuva, usando sulcadora, enfim, vários fatores que poderia amenizar essa parte de compactação, mas que é muito demorado, vai a longo prazo, e o meio um pouco mais rápido que a gente vê é essa utilização desses aparelhos, que num curto espaço de tempo a gente consegue resolver o problema. Mas se não continuar daquele momento em diante com as boas práticas, vai voltar ao que era antes. Então, me perdoem essa comparação, mas é o jeito mais fácil que eu consigo fazer uma comparação com a nossa vida humana. Tá certo. Não sei se alguém teria algum comentário mais sobre esse tema. Isso é bullying. Eu achei interessante até, eu não tinha visto um exemplo assim, é bom, às vezes a gente precisa até para os alunos algum exemplo, né? Então é bom diversificar esses exemplos. Quanto a, vou dizer assim, um pouco da experiência, da pesquisa que a gente tem, ou com alguns outros produtores, a parte físico-hídrica do solo, né, que é isso exatamente que vocês falaram, e a compactação é outro problema tão grave de degradação do solo e da água, e ainda pode potencializar a erosão, né, justamente como comentário, pela redução da infiltração. Só que a escarificação é aquele mesmo contexto, não pode ser uma prática única, né? Porque o que acontece? A escarificação, nos dados que a gente tem ali, o efeito na parte de taxa de infiltração, ela dura 2 anos no máximo, tá? Em 18 meses, assim, os efeitos que a gente vê. O que sempre é importante se tiver que fazer, se a compactação tá num grau maior, né, tá alta densidade, você tá vendo a campo, numa trincheira, vendo esse problema de compactação, você pode usar desses recursos mecânicos, como escarificar, subsolar, mas é sempre importante pensar na construção depois desse solo. Não basta a gente escarificar, subsolar, se não vai colocar alguma planta para trabalhar, porque realmente quem vai manter depois essa estrutura, esses canais que vão ser descompactados e, né, você fazer uma estrutura do solo, as raízes, depois a fauna que está ali também. Então, a gente pode usar, sim, né, e vai, como foi você falar, não é uma regra, né, tem que ser sempre avaliado, é um paciente, né, o solo, aquela propriedade é um paciente, a gente tem que analisar como é que ele está e ver as melhores práticas, né, conciliando, como eu falei, mas pensar também que não só a parte mecânica, sempre pensar em planta, tá? Isso é importante, assim, o que a gente vê por dados, vê, né, dentro da academia e em pesquisa, com produtores que fazem
a esse artifício de trabalhar com plantas. Então, depois de escarificar o subsolar, é importante, sim, manter essa construção do solo através de planta, porque senão ele vai escarificar todo ano, ele é capaz de escarificar todo ano, porque é um efeito residual aí de melhoria de 1, 2 anos no máximo, na parte física do solo, tá? Certo. Leonardo, só para aproveitar o gancho da professora, eu orientei agora um rapaz no mestrado, né, aqui na UFSM, e, Leonardo, aqui nos nossos solos da fronteira oeste, em áreas de solos de terras baixas, né, que agora que era arroz, né, e soja, né, na rotação, nós encontramos solo com resistência à penetração de 4 megapascais. Um ano após a escarificação, ele já tinha 3 megapascais de novo nos mesmos pontos. Então, isso que a professora apontou, 1, 2 anos, é fato, né? Isso aqui nós temos observado, concordo em 100% com a colocação da professora. Outro detalhe também, pessoal, a questão da escarificação, nós temos, é uma das operações mais dispendiosas que nós temos em critério de custo operacional, né? Ela tem um baixo rendimento operacional, uma elevada demanda de potência, consequentemente, um elevado custo de combustível. Uma alternativa, com a alternativa, né, no uso da escarificação, que se faz necessário, não adianta, tem bônus que tem que mexer, não adianta, né? É a questão do que nem o Rossano falou, menor revolvimento possível, nós temos equipamentos disponíveis no mercado, equipamentos excelentes, tá? Porém, né, nós temos que ter esse cuidado, né, pessoal, do custo. Então, uma alternativa, né, que a gente tem recomendado, é o manejo localizado, a identificação anterior dos pontos de compactação e fazer esse manejo localizado. A questão do próprio nível também, né, eu também orientei, tive um orientado, né, e também participei de uma banca de doutorado recentemente, na questão das linhas de tráfego, né, do tráfego controlado. Claro que nós temos um problema hoje no Brasil, é que há diferentes bitolas das máquinas, né, então assim fica difícil da gente adotar um tráfego controlado, sempre dos rodados na mesma posição, sempre no mesmo trajeto. Então a gente poderia fazer a escarificação sempre nesses pontos, sem, né, ter tráfego de máquinas. Mas isso é uma coisa ainda distante. Tecnologia para isso se tem, né? Porém, nós não temos equipamentos, né, quanto a isso, né? Para equipamentos, implementos, né, com ajuste de bitola. Adoro essa parte de compactação. Isso dá, Leonardo, para nós conversarmos outra hora na questão de distribuição de peso do trator, a questão de configuração de rodados, pressão de pneus, enfim, tem tanta coisa que interfere na compactação que a gente pode, né, minimizar esse efeito. Tá? É uma coisa assim que essa discussão de compactação com estratégias, né, de adequação das máquinas à operação também é outro fator muito importante que altera, assim, que interfere bastante na redução da compactação. Obrigado. Interessante a tua colocação, Rossini. Eu já tinha anotado aqui 2 pontos que fazem parte do mesmo tema que a gente não abordou muito, né, e está dentro do escopo de conservação do solo, que é essa questão da compactação. Eu acho que hoje aqui não vai dar tempo para a gente falar disso, né, já passamos um pouco do horário que eu imaginei que fosse terminar essa live. Tráfego controlado e a questão de plantas de cobertura, a relação, né, o impacto dessas questões em relação à compactação de solo, a gente não abordou muito, teríamos, de fato, assunto para falar, né, por mais, talvez 2 lives sobre isso. Uma das pessoas que está acompanhando aqui, inclusive junto comigo em São Borja, é o Jean Alves, que trabalha na Alvorada como instrutor certificado e tem grande conhecimento nessa parte de equilíbrio operacional. Então, eu já deslumbro aqui
assunto para uma próxima, né? E não somente esse, a gente vai provavelmente fazer alguma coisa sobre questão de soja na várzea, que está sendo muito necessário hoje, né? E todo mundo olhando para esse lado da questão das áreas de arroz sendo drenadas para entrar uma alternativa, não somente alternativa financeira para diversificação da renda, mas também para controle de plantas daninhas resistentes aos inibidores, aos defensivos que se usa, né, normalmente do mesmo grupo químico, causando resistência e tal, relacionamento a pragas, enfim, uma série de justificativas. Então, o assunto não falta. Eu não sei se alguém gostaria de... eu quero fazer um comentário final, né, reforçar esse trabalho que está sendo feito. O que me chamou muita atenção nesse primeira ação que a gente fez lá na Sementes Cambaí, junto com o Rossano, que esse trabalho valorizou a tecnologia que a gente tem à disposição no momento em que ele foi feito praticamente de forma remota. Os dados vieram do pulverizador, carregado na nuvem, né? E a gente tratou essas informações dentro do AgroCAD, aqui na Alvorada, na Matriz, onde fica o centro de suporte, em São Borja, e depois esse projeto feito no AgroCAD foi enviado de volta para a máquina, que está lá em São Francisco de Assis, pulverizador, de forma remota também. O operador só teve que, através de 2 cliques lá no monitor, aceitar o arquivo, e já estava feito, não precisava botar num pendrive e levar lá, e essa mesma tecnologia é usada para a questão de taipas e drenos. Qualquer projeto de linha pode ser enviado para a máquina à distância. Dentro do Operation Center, que é a plataforma para gestão de dados agronômicos, e o JD-Link para telemetria das máquinas, aí, acompanhando desempenho de operação agronômica e desempenho das máquinas em si, na parte vamos dizer assim, da saúde das máquinas, né? Eu não sei se alguém tem algum comentário para fazer sobre esse encerramento final, hein? Eu tenho, vou abrir aqui. Boa noite, pessoal. O David. Boa noite. Eu quero agradecer a vocês aqui pela presença, que foi bacana a participação de todos, e dizer que em alguns momentos o assunto parece tão simplório, mas fazem, sei lá, 30 anos, desde 70 que a gente fala disso, e quanto assunto ainda vai ser gerado em cima desse tema de conservação. Então, e também, conversando com o Catapã, ele falava muito da preocupação dele dos cuidados básicos e mínimos, né? Então, dizer que esse projeto jogado aí no ar para nós é o início, é o básico que a gente quer começar a fazer bem feito, divulgar e disseminar para todos. Agradecer, não falei muito porque não é da minha área, agradecer a presença de todos e até a próxima. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma... Senão já vou encerrando. Eu gostaria só de agradecer particularmente, assim, porque conservação do solo e da água, né, a gente fala tanto, e ao mesmo tempo, assim, parece que muitas vezes não deixar de lado, mas, sabe, não é tão discutido às vezes. E aqui foi uma boa oportunidade para estar discutindo sobre isso. A conservação não tem isso que eu acho que é a mais difícil. Eu não vendo um produto, né? Eu vendo um manejo, o conhecimento. Então, e é uma coisa a longo prazo. Muitas vezes a gente não vai tirar na próxima safra, mas a gente vai construir para que se dure muitas safras, produzindo e mantendo aquele meu solo. Essa é a ideia, mantendo ainda o solo, produzir alimentos e produzir água. Lembrar sempre que o produtor, né, ele não produz só alimentos, ele produz água. Isso eu sempre digo para os meus alunos, e eu acho importante, ele é um produtor de água também. Então, é uma coisa que a gente se constrói. Posso não tirar na próxima safra, mas é uma coisa que eu vou ter por muito mais tempo se eu cuidar do solo. Então, agradeço aí, tem meu contato, Leonardo, assim, fico à disposição, né, o Departamento de Solos, em nome da URGS também. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Leonardo, obrigado a oportunidade de participar com vocês. Com relação aos professores aí, dizer que é importante essa interação, reforçando o que vocês falaram
dessa parte dos professores, da pesquisa com nós no campo. Muitas vezes a gente não consegue se conversar direito e aí as soluções demoram um pouco mais para aparecer, tanto para a pesquisa como para nós no campo. Então, essa interação é interessante. E para vocês aí da John Deere, parabenizar e que o programa venha a agregar, né? A gente nota e conversou aquele dia com vocês, está vindo um monte de programas, de plataformas que muitas vezes nos agregam, mas muitas vezes nos dificultam o nosso trabalho. Então, que esse programa, que essa plataforma nos ajude facilitando, como você mesmo disse, fez aí no escritório e foi parar lá na máquina. Isso nos facilita bastante o trabalho daí, tá? Um abraço a todos. Obrigado. Leonardo, estamos no encerramento, né? Assim, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, até pela poder representar a Unipampa, né, como docente, né, nessa parceria, nessa troca de informações, tá, pelo convite, pela lembrança do amigo. E outro detalhe, Leonardo, que eu gostaria de reforçar, que é muito interessante, essa preocupação da empresa de vocês quanto à questão do desenvolvimento, a disponibilidade de ferramentas, e hoje, numa discussão sobre como é que a gente consegue, na questão da conservação do solo, na questão da eficiência no uso das máquinas, né? Então, essa conscientização, que eu acho, assim, que é extremamente importante no mundo de hoje, né? E a questão também do Rossano, parabéns pelo manejo, com a preocupação de vocês na semente Cambaí, tá? Na questão, né, dessa preocupação, né, com a qualidade do produto, com a questão da conservação do solo. Então, isso é muito importante. E a professora Cláudia também, né, pelas colocações, professora, concordo, assim, olha, estamos em sintonia, né, nessa parte de conservação, junto com as nossas máquinas aqui. Tá? Ao Milton também, sua preocupação é interessante, né, nessa questão do manejo, né, e os demais pessoas, nossos ouvintes aí, né, obrigado pela participação e pela oportunidade da gente contribuir. E, Leonardo, dá para trabalhar muito bem aqueles teus dados ali do pulverizador ou das operações na questão de eficiência, dá para estudar muita coisa ali. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Leonardo, oi. Eu também queria aproveitar, agradecer o convite, né, para nós da Sementes Cambaí. Eu sempre falo, o conhecimento está aí para ser compartilhado, né, e complementando o que o Milton falou, né, nós temos que se juntar mais a parte didática lá da academia com nós aqui fora no campo, para assim nós gerar soluções juntos, né, e tem a empresa como a Alvorada aí que consegue nos dar o suporte para unir tudo isso, né. Então, eu sempre gosto de falar que a conservação do solo anda junto com a fertilidade do solo. É uma coisa primordial para o produtor, isso ele tem que entender, certo? Desejar, eu agradeço, muito obrigado, foi uma boa discussão. Valeu. Eu, por fim, quero agradecer a vocês, debatedores, vamos chamar assim, pela confiança, né? Foi uma experiência nova para mim também, mas fiquei muito feliz com esse momento, com essa troca de informações. Eu acredito muito na informação, eu acredito muito no conhecimento. Acho que isso aí, a longo prazo, é o único caminho que nós temos, né? E o que mais? Agradecer, em nome da Alvorada também, todos os ouvintes, agradecer o professor Rossini, professora Cláudia, Milton, Rossani, ao Valdinei Donato, dono da Sementes Cambaí, pela confiança. Sementes Cambaí, eu acredito que muitos não saibam, é a nossa fazenda modelo, né? Então nós temos um trabalho bastante afinado e a gente tem essa troca também e validação das tecnologias que a gente trabalha aqui. E por falar em tecnologia também, a Alvorada se preocupa muito e vai ser mais presente isso daqui para frente, a questão não de consultoria agronômica, mas a questão de suporte agronômico. A gente quer estar junto para auxiliar, levar a informação. Tem muita tecnologia nova que a gente está divulgando, começando a divulgar, e isso facilita muito, e a gente está aí à disposição para ajudar
produtor a saber o que acontece, muitas vezes não tem informação afinada do que está acontecendo nas suas áreas e nas suas máquinas, né? Então, a gente está tentando marcar a presença para ajudar o pessoal a se desenvolver. Obrigado, pessoal, uma boa noite. Demais ouvintes aí também, uma boa noite, obrigado pela confiança. Assim que nós definirmos um próximo tema, eu acho que vai ser meio em breve, a gente usa as mídias aí para comunicar. Tá bom, pessoal? Obrigado e vamos em frente. Valeu.